E vamos lá, hoje começa a primeira final de 2025 do Fluminense. Se Deus quiser, não vai ser a única, né? O Fluminense começa hoje a final contra o Flamengo, são 2 jogos. E, cara, entra em campo de uma maneira muito legal, cara. O Fluminense entra em campo sem dever nada pro Flamengo. Obviamente não tô falando de dinheiro, tô falando de campo mesmo. A gente vai falar bastante sobre vídeo de pré-jogo, porque afinal de contas, tudo que você precisar saber sobre essa final, sabe que você vai encontrar aqui nesse vídeo pré-jogo. Então, roda aí a vinheta. Bem, seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e tricolor de coração. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. E vamos embora, cara. Aquelas informações básicas sobre o jogo. Primeiro, Fla-Flu, jogo de ida. Tem alguma vantagem, Gabriel? Tem. O Flamengo é mandante no jogo de volta, então ele administra ingressos, catracas, gandulas e etc. do jogo de volta. Na prática mesmo, a vantagem não é nada. Não existe nenhuma vantagem dentro de campo. Resultados iguais ali, se empatarem no agregado, vai para os pênaltis. Né? O mando de campo é igual, né? Os dois são no Maracanã. Critério também de divisão de torcida, a mesma coisa. A vantagem é apenas abrir a venda de ingressos antes para o seu próprio sócio. O Fluminense teve essa vantagem no jogo de ida, o Flamengo terá na de volta, então não existe muita vantagem ali na prática pelo Flamengo ter passado em primeiro e a gente em terceiro. Agora, é importante dizer que o jogo de hoje será às 9h30 da noite, o mando é do Fluminense. Pouco mais de 30 mil ingressos vendidos até o final do dia desta terça-feira à noite, 57 mil ingressos foram postos à venda, então não devemos ter casa lotada, uma casa cheia no Maracanã, provavelmente. O jogo, como eu falei, às 9h30, transmissão de um monte de canais aí que vão transmitir, Premier, Sport TV, Globo, Gold, Band, uma série de transmissões, mas você sabe, né? A única que vai falar de verdade do Fluminense é a do Jornada KTO 1902, a nossa transmissão aqui do Raiz Tricolor. Então, já vai aqui, já tá programada a nossa transmissão, 6h30 da tarde. A gente vai abrir num super pré-jogo de 3 horas, participação do nosso amigo Dedé Onelei também na bancada de comentaristas do pré-jogo. Então, tem muito conteúdo. A gente vai espalhar repórter pelo Rio de Janeiro também, para poder ter toda a apreensão da final. Vamos fazer isso no jogo de ida, no jogo de volta também. Então, vem com a gente, cara. 6h30, se você não vai pro jogo, você ainda tá voltando pra casa do trabalho. Ou você tá em casa e já comprou aquela carninha legal pra fazer um churrasco, já deixa ali na televisão da tua área de churrasco, da tua casa, da tua sala, bota no celular no ônibus. Vem com a gente que, cara, só a gente vai fazer uma transmissão tão grandiosa falando de Fluminense o tempo inteiro. Se você quiser ligar a tua televisão e ficar ouvindo a torcida do Flamengo durante o jogo, por exemplo, aí tu liga na Globo e fica lá. Não tem problema nenhum, é opção tua. Às vezes você gosta, então beleza. A nossa transmissão não é a transmissão da Flu TV também, que um jogador do Fluminense for muito mal, ele fala, que pena, hein, o adversário foi melhor. Não, a gente fala, manda a real. Se for bem, foi bem. Se foi mal, foi mal. A gente fala a realidade mesmo. Tem rabo preso também, não pertence, não é funcionário do clube. Então, vem com a gente, dá uma chance hoje para nossa transmissão. Ouve o som real do estádio. Inclusive, se a torcida do Flamengo estiver cantando mais, tá lá a torcida do Flamengo também, a gente não mente pra você, mas não fica se irritando, ligando na Band, na Globo, porque o áudio é tudo igual. O áudio vai ser a mesma captação, com aquele microfone virado pra torcida do Flamengo lá no alto e aquele microfone virado pra torcida do Fluminense lá no baixo. Não vem, né? Enfim, se poupe das suas críticas nas redes sociais depois. Se você tem uma transmissão igual a nossa, que dá pra você sincronizar, não tem delay nenhum, só você sincronizar ele perfeito com a televisão e vem acompanhar a nossa transmissão. Eu, Fio Vitor Lessa, Cauã Tinoco, Rafael Siqueira, como eu falei também hoje, participação do Dedé Onelei. Beleza? Cara, a gente abre aqui falando sobre esse jogo e existe, só aqui como um parêntese aqui, né, mas eu sei que é um assunto que a galera gosta muito, sobre mística de finais, né? A gente tem muito essa fala de que o Flamengo tem mais vitórias no cômputo geral, né, segundo o Flusão.info, que é um site de estatísticas do Fluminense. Esse é o jogo é o Fla-Flu 454, né, 454, são 142 vitórias nossas, 165 vitórias deles, com 146 empates. Então o Flamengo tem mais vitórias no cômputo geral ali do clássico, mas que em finais a gente tem um desempenho muito melhor. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, do que é final, se pontos corridos com decisão, se foi vice, etc. Enfim, isso aí é um assunto que pra mim é uma discussão de bar desnecessária de a gente vir trazer pra cá sobre finais, mas é fato que em qualquer
âmbito que você olha, o Fluminense tem vantagens em finais, em jogos decisivos, em pontos corridos que os dois chegaram no final vencendo. É um desempenho melhor do que o Flamengo. Mas nos últimos anos, o que a gente tem visto em finais é literalmente um empate. Se você for buscar os últimos 4 anos, você vai buscar justamente 2 vitórias para cada lado. Você vai buscar 20 e 21 com vitórias para o Flamengo, 22 e 23 com vitórias para o Fluminense. Se você ampliar um pouquinho mais o leque, vai chegar a 2017, que foi vitória do Flamengo na final, mas se você for buscar a final anterior, que foi Fla-Flu, vai vir 95, né, que era pontos corridos, com o último jogo os dois podendo ser campeão, então era uma final. Então, assim, as últimas 3 finais tá 3-3, então é uma disputa muito geral. Só que a gente, em todas essas 6 finais, mesmo se você for buscar lá em 95, você vai ver um Flamengo sempre com muito mais investimento, Flamengo sempre com muito mais dinheiro na chegada do que necessariamente o Fluminense, né? Para quem é da década de 90 ali, antes da minha década, né? Eu nasci em 95, mas tinha aquela história da mística do timinho, né? De quando o Fluminense chegava como timinho. Não é assim que eu acho que a gente chega dessa vez, não, cara. Se financeiramente qualquer time do Brasil chega assim perante o Flamengo é um trem de valorização de dinheiro hoje gigantesco. Não vou questionar a forma como ele chegou a isso lá atrás com todo o dinheiro e os contratos abusivos ali, quase da Globo. Mas hoje o Flamengo é um time que gera muito dinheiro e que tem muito dinheiro. Só que pra essa final, cara, eu tenho a impressão de que há dos dois lados, e normalmente isso há do nosso lado, um olhar e um respeito muito acima pelo que o Fluminense vem produzindo. Da mesma forma, do nosso lado pra lá, também há um respeito muito acima pelo que o Flamengo do Mano Menezes... o Fluminense do Mano Menezes está produzindo e o que o Flamengo do Felipe Luiz também está produzindo. Os números do Flamengo do Felipe Luiz impressionam. Eu fiquei impressionado com alguns números. Quando você olha aqui do lado de lá, o Rossi, goleiro que tá aí no Flamengo já há um tempo, tomou o primeiro gol dele em Campeonato Carioca. Agora, no jogo de volta da semifinal com o Vasco, você fica assustado. Os caras não tomam um gol. Quando você pensa que o Felipe Luiz já assumiu o time desde outubro ou setembro do ano passado, e ele perdeu um jogo só, você se assusta. Porque a derrota agora do início do ano foi com o time sub-20 lá dele. Você se assusta com isso. Por outro, e são números realmente impressionantes e tal, como eu falei. O Flamengo varreu o Campeonato Carioca desde que botou o seu time principal. Foi campeão da Taça Guanabara, na semifinal fez 2 jogos contra o Vasco, venceu ida e volta. Por outro lado, quando você pega pra ver esses jogos do Flamengo, você vê que é um time que tem falhas. Eu vou inclusive gravar um vídeo que vai sair hoje ainda, nessa quarta-feira, sobre como o Fluminense pode fazer gols no Flamengo, que vai ser um complemento desse pré-jogo, para esse pré-jogo não ficar imenso. Do outro lado, quando você olha para o Fluminense, você vê que é um time de esforços. Você não pode dizer que o Fluminense que enfrentou o Madureira, enfrentou o Boa Vista, o Fluminense que jogou lá atrás contra até o próprio Botafogo, de certa maneira, que era um Fluminense de início de temporada, muito remodelado em relação ao ano passado, é o mesmo time que vem jogando as últimas partidas. E aí você vai falar, pô, Gabriel, mas as últimas partidas que estão credenciando o Fluminense a chegar grandão assim, são contra a Águia de Marabá, um 8-0, mas contra o Volta Redonda, contra o Caxias, times de Série D, C, até Série B é o Volta Redonda, que já é um time aqui do Rio de Janeiro. Sim, mas essa consistência não começou de agora. Essa consistência já vem desde antes, da vitória contra o Vasco sendo muito superior, de um jogo contra o Botafogo que tem um peso da grama sintética, tem um peso do início de temporada, tem um peso até da freguesia que a gente tá pro Botafogo e que ainda assim, quando a gente empata o jogo, a gente tá melhor na partida até o Thiago Santos ter um erro individual. De um jogo contra o Flamengo, onde você vê e o jogo é completamente chato, com o Flamengo tendo efetivamente 3 chances, mais uma chance muito perigosíssima, que é a cabeçada nos acréscimos do segundo tempo. Então, e você vê também o fato de que o trabalho que vinha do ano passado, já de neutralizar o adversário dando tão certo, que essa única derrota que eu falei do Felipe Luiz foi justamente para o Fluminense do Mano Menezes. Num jogo em que o Fluminense foi bem superior ao Flamengo, a ponto de ganhar por 2-0, perdendo um pênalti. E não é que um dos gols foi no rebote do pênalti, não. Foi em outras chances criadas. Então, a gente chega pra essa final, cara, com os dois times se olhando no mesmo nível.
Pode ser que vai ter um tricolor mais lunático que vai falar que tá olhando pra baixo, que o Flamengo até agora não foi testado e que o Mano Felipe Luiz não se cria contra o Mano Menezes. Pode ser que vai ter um flamenguista também mais soberbo, olhando pra baixo, falando, meu amigo, um jogador meu paga teu elenco inteiro, o Flamengo até agora jogou com o pé no freio, porque nem acelerar tava precisando. Pode ser que tenha. Mas a realidade é que o cenário geral olha pra essa final como talvez a final mais interessante do Brasil esse ano. O Grenal tinha potencial, o Inter varreu já no jogo de ida. Corinthians e Palmeiras têm o respeito ali de todo mundo. Mas é bem verdade que o Corinthians foi capengando muito, chega muito criticado e tal também. Então, em Minas Gerais, o Atlético Mineiro já meteu 4-0 na ida, na América Mineiro. As outras finais por aí, o Pernambucano. É uma final de grande contra pequeno também. Então, já são estaduais também um pouco menos de força. Então, o Fla-Flu é a final que tá todo mundo... Tal qual lá em 2020, quando não tinha nenhum outro campeonato, todo mundo cruzou os braços pra ver, dessa vez. Todo mundo vai parar amanhã, ou talvez no domingo, né? Pra poder dar uma olhada no Fla-Flu e falar, ainda mais com muitas transmissões, né? E falar, caraca, e tô torcendo pra que sejam jogos interessantes assim mesmo, cara. Vamos falar um pouquinho de bola em campo, porque eu acho que tem potencial pra gente debater bastante legal também. Vamos lá, tá? Pra quem tá vendo o meu pré-jogo pela primeira vez, tá estreando Fluminense e Milan. Não é Super Mundial, não. Milan nem tá no Super Mundial. Porque eu sempre coloco aqui uma camisa do Fluminense e uma camisa do rival do Fluminense naquele dia. Já foi do Volta Redonda e tal. E aí, obviamente, não tem camisa do Flamengo, né? Então, e nem botaria, mesmo se tivesse. Até Bia, minha esposa tem, mas eu não vou botar aqui, né? Então, eu botei uma do Milan aqui que simula um cadinho, pelo menos. Na do Vasco eu boto a Ponte Preta, do Botafogo eu não sei. Eu não tenho do Botafogo da Paraíba. Tá aí uma camisa pra eu comprar, então eu substituí a do Botafogo aqui. Mas vamos lá, tá? A gente fala aqui, cara, da provável escalação do Fluminense pro jogo desta quarta-feira. Mapinha tático entrando em ação. Vou botar aí na tela pra vocês verem. E assim, é sempre bom destacar, né? Ainda mais quando eu trago dois times que são tão conhecidos, né? No caso, o Fluminense, obviamente, é conhecido por você que tá aí me acompanhando. Mas o Flamengo também é, né? Também é um time que a gente já conhece bastante, acaba vivendo muito aqui no Rio de Janeiro e são jogadores chamativos, né? Você não conhece o Vasco também, né? Não é exatamente assim que os dois times jogam, né? É a posição base de cada time. Inclusive, como eu falei, vai ter um outro vídeo complementando, sai por volta das 10 ou 11 da manhã aqui no canal mesmo, onde eu falo sobre as opções táticas para esse jogo. Mas a provável escalação do Fluminense envolve Fábio no gol, Guga na lateral direita, Ignacio, Thiago Silva e Fuentes. Está até invertido aqui o Thiago Silva e o Ignacio, né? O Ignacio vai fazer normalmente a zaga pela esquerda quando o Thiago Silva está em campo. Gabriel Fuentes na lateral esquerda, Otávio, Martinelli, John Arias, Canóbio na ponta esquerda, Serna na ponta direita e o Germancano de centroavante. Germancano artilheiro do Campeonato Carioca, inclusive. Já o provável time do Flamengo tem o goleiro Rossi, lateral direita com o Wesley, a zaga com os dois Léos, né? O Léo Ortiz e o Léo Pereira, e na lateral esquerda é provável que volte o Alexandro. Se o Alexandro não voltar, tem possibilidade de ser o Varela. Eita, ficou difícil essa agora. Varela. Mas é bem provável que o Alexandro jogue mesmo. E na zaga, pelo que eu vi, também existe a possibilidade de que o Léo Pereira perca a vaga para o Danilo, que tá voltando de lesão, lateral direito, seleção e tal, enfim, mas que vem jogando como zagueiro, então há essa possibilidade. Acho que ele não vai nessa porque, enfim, depende muito, né, de como Alexandre no jogo que entrou saiu lesionado. E aqui no meio de campo, o Flamengo tem alguns desfalques, né, pro jogo, né? O Flamengo, por exemplo, tem, além do Bruno Henrique, né, que é atacante ali desfalque, também tem Michael, também tem como desfalque o Everton Cebolinha, que é inclusive um cara que faz muitos gols contra o Fluminense, né? E aí o meio de campo deve ser com Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, tá até invertido o Arrascaeta e o Gerson aqui, que eu tava fazendo uma questão tática. Mas Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson, Luiz Araújo aberto na ponta direita, Arrascaeta se aproximando mais do Gonçalo Plata, que joga pela ponta esquerda, jogando um pouquinho mais de centroavante. É óbvio que nessas mudanças táticas, né, também do Fluminense, a gente acaba vendo por várias vezes o Otávio centralizando um pouco mais as jogadas. Por exemplo, a gente vai ver várias vezes que o Fluminense quiser ter a bola, a gente vai ver um pouco dessa formação em que o Germancano
centraliza, o John Arias aparece aqui aparece pela esquerda, na verdade, para dialogar com o Canóbio, o Fuentes avança, você passa a ter, por exemplo, uma trinca aqui com lançamentos do Thiago Silva para esse lado, você passa a ter tentativas de jogada aqui, ó, com uma trinca de zagueiros, né? O Guga desce para a última linha para fazer saída de 3, ou então não, o Guga avança e quem desce para a última linha é o Otávio. E o Fluminense tenta se organizar mais ou menos assim, como se fosse um 3-4-3. Isso muda bastante, é óbvio, são funções e modos. O importante da gente falar aqui nesse pré-jogo, cara, até para não ficar vazio sobre tática, né, é que a gente está falando de dois times que em vários momentos gostam de ter a bola e de trocar passes, mas o Flamengo é quem briga para ter a bola o tempo inteiro. E aí é onde a gente vira a chave e fala, olha, olho na saída de bola do Flamengo. Porque se o Flamengo passar a primeira linha da gente, deu merda, tá? O Flamengo passou a primeira linha da gente, se a gente sobe a marcação, passou do Canóbio, do Cano e do Serna, ou do Canóbio, do Cano e do Arias, o Flamengo vai produzir provavelmente um ataque perigoso. Só que, para fazer isso, na maioria das vezes, ele tem que correr riscos. E a gente viu muitos lances nessa temporada em que o Flamengo correu esses riscos e perdeu a bola e gerou uma chance para o adversário. Talvez daí venha o mapa da mina também. Olho no Wesley, que tem 2 cartões amarelos, é uma opção muito boa ofensivamente do Flamengo. Tem que ter muita atenção do Canóbio no primeiro jogo. Quem jogou pela ponta direita não foi o Serna, foi o Riquelme. E aí o Flamengo não atacou tanto pelo lado direito e fazia muitos lançamentos para a ponta esquerda. Então o Ayrton Lucas entrou no lugar do Alexandro e a gente tinha aqui desse lado aqui uma dificuldade de marcação do Plata e do Ayrton Lucas porque o Riquelme não estava marcando tão bem. Então, olho no Wesley por causa desses 2 amarelos. Se tomar um amarelo hoje, não joga o jogo de volta. Tem sido um dos principais jogadores do Flamengo. Então, obviamente, isso também vai chamar a atenção, tá? É isso. Na KTO, vou botar aí na tela, você tem boas oportunidades de odds para esse jogo, tá? Tava dando uma olhadinha aqui, você tem Fluminense e Flamengo e Madureira e Sampaio Corrêa, né, que é a final da Taça Rio. Tem o Odão, cara, e eu vou te falar que, né, o Odão não tá ruim não, tá? Dá uma olhadinha só nisso aqui, ó. O Odão é o seguinte, Fluminense vencendo o jogo, Germancano fazendo gol. Botou ali o Odão, né, ele já vem aqui com uma odd 10.9. É essa odd, deixa eu até subir aqui pra você ver, ó. 10.9. Você botou R$5, você já leva 54 se o Fluminense vencer o jogo, com o Flamengo ganhando o jogo. É de se destacar que nas casas de apostas, né, na KTO, por exemplo, a odd pro Flamengo vencer esse jogo tá bem mais alta, no caso, bem mais baixa, né? A possibilidade do Flamengo vencer esse jogo tá bem mais alta do que a do Fluminense, cara. Então, talvez aí a galera esteja descarregando um dinheiro na vitória do Fluminense nesse primeiro jogo. Se você quiser ir lá na KTO, lembre-se que é para maiores de 18 anos. É uma casa de apostas, não é uma casa de investimento, não é um lugar onde você bota teu dinheiro da conta de luz e você recebe mais dinheiro ainda do que você... Não é isso. Tá? A KTO é um lugar para diversão. Bota um dinheiro lá que você pode perder e se diverte nos jogos do Fluminense ou nos jogos dos outros clubes. KTO, que é parceira aqui do Raiz Tricolor. A arbitragem da partida do jogo de ida será feita pelo senhor Yuri... Eita, travou a língua. Yuri Elino Ferreira da Cruz, árbitro que está tendo a sua primeira chance de apitar o campeonato, um clássico ali, né, na final do Campeonato Carioca. Ele já apitou Fla-Flu decisivo no ano passado, apitou uma das semifinais, vitória do Flamengo por 2-0, já apitou 10 jogos do Fluminense, todos eles pelo Campeonato Carioca, são 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Em clássicos, ele apitou apenas 2, foram 2 derrotas pro Flamengo, ambas por 2-0. Que hoje o cenário seja diferente. Então é isso, tá? Não esquece de deixar um like aqui embaixo, esse foi o nosso pré-jogo. Cara, o título não vai ser definido hoje, a não ser que tenha uma goleada larga de um dos times, e eu não vejo isso acontecendo, tá? Acho que a tendência muito grande é que o vídeo que eu lançar após o jogo, né, minha análise pocket, seja muito falando do segundo jogo, de como os dois times se respeitaram bastante nesse primeiro jogo. Acho que nenhum time quer correr o risco de sair daqui do Maracanã hoje já eliminado. Beleza?
Tamo junto. Dá o like, mas se inscreve aqui e ativa a sinetazinha aqui embaixo pra você receber a notificação a hora que a gente estiver ao vivo mais tarde. Tamo junto, tá? Até a próxima. Obrigadão pela audiência. Valeu.